Agora é oficial, chegamos ao fim do shutdown do governo americano, com mais de 40 dias de paralisação, que chegou a afetar aí até a malha aérea americana, e agora nós vamos ver uma reversão disso, e muitos esperam que a liquidez entre direto nos mercados, fazendo as bolsas subirem, mas a coisa é mais complicada do que a gente imagina. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, o Trump acabou de assinar, né, a legislação aqui para encerrar finalmente o shutdown de praticamente 43 dias, se não me engano, sendo o mais longo da história, só que pode demorar semanas para as coisas voltarem ao normal, né? Tem vários servidores que continuaram trabalhando durante o shutdown, outros saíram, etc. Teve toda uma briga ali política, que não é o meu objetivo aqui nesse podcast, mas a grande questão é esse tipo de narrativa, né, que eu sempre falo nos meus capítulos. Então você tem aqui aquelas contas que já olham o que aconteceu no passado e já tiram a conclusão de que agora é uma certeza que depois do shutdown você espera alguns dias e todos os mercados explodem, principalmente as altcoins, né, as criptomoedas, e aí você cria toda aquela certeza de que isso é simplesmente a impressão de dinheiro automática que vai para os ativos mais seguros, né, os safe havens, né, como ouro, como muitos consideram ou não, né, o Bitcoin, etc. Então é isso que a gente precisa avaliar um pouquinho. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como o dinheiro é criado e distribuído ao redor do mundo, como que funciona empréstimos bancários, gastos fiscais, etc., mas principalmente como isso afeta os seus investimentos, nós temos o nosso Substack, onde você pode ver vídeos gratuitos como esse, de segunda a sexta-feira, como você está vendo por aqui, mas membros podem ver a Universidade Omnimacro, onde a gente entra em detalhes sobre o que não foi explicado ali na faculdade. E também a gente compartilha o nosso próprio portfólio, né, onde já passamos ali dos 21% nesse exato momento, desde o dia 4 de abril de 2025, e a gente publica os resultados gratuitamente, mas os membros podem ver exatamente a alocação. E também agora, começando a nossa versão aqui profissional, né, da Omnimacro Pro, onde nós vamos ter aqui vídeos exclusivos sobre todas as estratégias que eu pessoalmente estou fazendo, com aulas ao vivo e vários outros assuntos, né? Formas de você poder se aposentar sem pagar impostos de forma 100% legal dentro dos Estados Unidos e também protegendo os seus investimentos, tudo com conceitos macroeconômicos. Então, todos os links na descrição abaixo. Então vamos lá. Esse aqui é um artigo muito bom, né, da GavCal, que eu sigo bastante, principalmente nos assuntos sobre China, etc. Só que eles também fazem uma parte bem legal, linkando ali China e Estados Unidos, que é um dos grandes pilares que eu falo aqui nesse podcast. Então eu vou começar a referenciar cada vez mais artigos deles no futuro, falando sobre o que acontece depois do shutdown, né? E tudo isso conta uma história da conta do governo, que é o TGA, do qual muitos esperam que venha ali quase 100 bilhões de dólares de liquidez que vai começar a entrar a partir de agora. Então, quando esse gráfico ficou bem interessante, que eu sempre mostro o TGA, mas é legal a gente ver aqui baseado no contexto, né, das coisas que foram acontecendo. Então, essa linha vermelha é o saldo do TGA, que é a conta, como se fosse a conta corrente do Tesouro, né, onde entram os impostos, tarifas e arrecadações e saem os gastos fiscais, certo? E aqui você tem a grande questão, que foi a drenagem dessa conta, né, depois que você tem essa setinha aqui, ó, Debt Ceiling Hit, ou seja, foi quando chegou no teto da dívida americana, e aí essa conta foi sendo drenada, e isso sustentou bastante os mercados, né, com gastos fiscais, e aí depois que terminou a questão do teto da dívida, essa conta voltou a ser preenchida, né? Sempre entre aspas, né? Quem sabe, quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando, que não existe, né, dinheiro entrando em conta, nada disso. Primeiro o governo gasta, depois ele arrecada. É o contrário do que a gente imagina. E aí você vê essa subida acontecendo, só que tivemos agora o shutdown, né, que fez com que você acumulasse mais do que o desejado. Então, essa linha cinza é a meta de 850 bilhões de dólares, que era a meta desse TGA refill, né, o refill dessa conta para chegar naquele nível para poder recompor e preparar para os pagamentos, principalmente ali da dívida americana, dos juros que são pagos, etc. Tudo isso vem dessa conta do TGA. Só que por conta do shutdown, da paralisação, essa conta foi
enchida até demais e chegou praticamente em US$ 1 trilhão, né? Nesse exato momento está com 950 bilhões. Então a expectativa é de que já de curto prazo você tem ali essa injeção da diferença, que são US$ 100 bilhões, para você chegar no topo que era esperado. Então você tem uma gordura de liquidez que poderia estar circulando, mas não está artificialmente. E aí você já cria, por isso que você já cria toda aquela expectativa. Não, ó, agora está entrando uma mega enxurrada que vai fazer as coisas acontecerem. Só que é muito importante a gente entender que você vai começar a pagar principalmente salários, né, que estavam atrasados de vários servidores públicos, etc. E esse dinheiro vai começando a ser inserido na economia real, né, principalmente ali no setor privado. Só que a grande questão de injeção de capital, ela sempre, até eu posso trazer uma analogia em relação aos próprios bancos, de por que a gente acha que QE, que o Fed faz, é uma impressão direta de dinheiro, mas ela nunca é, porque ela depende de um segundo passo. Ela depende dos bancos fazerem empréstimos se eles se sentirem confortáveis com o seu balanço. O mesmo princípio talvez a gente possa trazer para cá. Então, ao invés de você simplesmente achar que 100 bilhões vão direto para ativos de risco, que obviamente não é assim que funciona, você tem a decisão de todas as entidades que vão receber esses depósitos. Então, se você tem um gasto como servidores públicos, por exemplo, as contas correntes dos bancos vão ser creditadas. Agora, ele vai pagar as suas coisas na vida real, né? Vão investir? Não se sabe. Então, tudo isso vai, dependendo do tipo de gasto fiscal, ele vai tendo uma certa velocidade para entrar, caso entre nesses mercados. Então, a gente não pode trazer uma tradução automática de que isso vá necessariamente para os mercados. Inclusive, nós estamos nesse exato momento com um efeito contrário. Acabamos de assinar esse shutdown e nem na expectativa você tem algum tipo de trade positivo, porque nesse exato momento as bolsas estão caindo. Então, você dá uma olhada na SP500, tudo bem que isso aqui é o gráfico de longo prazo, mas hoje nós estamos com a queda de mais de 1%, né, na SP500, e o próprio Bitcoin, se você dá uma olhada aqui, né, ele está literalmente numa reversão, voltando novamente a querer passar ali abaixo dos US$ 100 mil. Mas espera aí, essa liquidez não vai entrar em tudo quanto é lugar, né? Vai sair liquidez pela culatra, vai fazer todas essas coisas subirem. Esse é o grande perigo da gente fazer essa tradução, né? É o famoso meme ali do Conks, never go full macro, né? Não seja macro demais, porque você fica olhando a tela achando que uma coisa traduz, e ela é muito mais complicada do que isso. Você tem a exposição a risco, você tem, inclusive, grande parte do mau humor que está acontecendo agora, ele está muito voltado, talvez, um dos fatores, né, que pode ajudar a explicar isso, apesar de que não existe só um fator, mas é o grande vácuo de informação que nós tivemos, porque se você parar para pensar, nós estamos aqui numa situação onde a Casa Branca ela anunciou que o relatório do emprego americano de outubro pode ser revelado sem ter o nível de desemprego. Então, simplesmente, talvez nunca saibamos essa informação e fica aquela coisa assim, aí um já fala, olha, a recessão já chegou, porque se essa informação fosse boa, isso seria publicado. Então, você fica assim, vão passar batido, talvez seja pior do que o esperado, e aí você tem um pouco desse mau humor, lembrando, né, isso continua aquele túnel de vácuo de informações e da falta da confiança do consumidor, etc., juntando todo aquele mau humor, inclusive com a incerteza de que o Fed em dezembro vai continuar cortando. Fica aquela coisa, imagine se ele não cortar, e vai criando esse malaise, digamos assim, né? A gente está esperando alguma coisa acontecer, então nós estamos atravessando uma fase de turbulência, mas para quem acompanha aqui, a tubulação em si, né, a injeção de liquidez, principalmente da parte do fiscal, ela de fato vai voltando. Só que sempre são contracorrentes. Então você tem aquelas contracorrentes que são ruins para a liquidez nesse exato momento e as outras que no médio e longo prazo
vão acabar criando uma situação mais favorável. E é isso que vai definir, né? Muitas vezes você está numa posição, quanto mais curto prazo você for, né, de trader, mais complicado fica a sua vida. Por isso que a gente nem brinca muito com esse tipo de assunto no portfólio Omnimacro. A gente realmente se volta para o longo prazo, e eu gosto sempre, né, de tirar o zoom ali para poder ver as coisas estruturais, porque é muito difícil você tentar vencer máquinas, principalmente, né? Então, essa é mais ou menos o tipo de pensamento. A gente precisa acompanhar agora, como sempre, a cena dos próximos capítulos para ver, de fato, o impacto agora dessa reversão, né? Então você vai ter pessoas voltando, você vai ter uma série de coisas, tem um trabalho ali de tirar o atraso em relação a tudo que aconteceu, para aí nós vermos a situação onde nós estamos, para aí você poder ter uma perspectiva melhor. Então essa bagunça, essa faxina, essa quantidade enorme de coisas que vão acontecendo, principalmente um novo tweet que pode vir ali do Trump a qualquer momento, mudando a situação e criando bom ou mau humor, sempre vão fazendo a característica que praticamente foi 2025 inteiro, né, criando ali uma falta de estabilidade, de previsibilidade que você tinha ali nos mercados em 2024. Então, como sempre, vamos aguardar ali as reações, a cena dos próximos capítulos, mas com certeza nós vamos ter aí ainda vários outros fatores que vão influenciar bastante o que está acontecendo com a liquidez, principalmente dentro, mas também fora dos Estados Unidos.